A ordem aqui é transcender o relato. É incinerar a memória de parasitas institucionais. Olha, a gente está falando de documentos militares, forjados lá no cerne da repressão, que confirmam um colapso ético total. Uma corrupção que transformou a comarca de Varginha num verdadeiro feudo particular. Isso aqui é a radiografia da podridão que, como a gente vai ver, se perpetuou no tempo. Presta atenção nessa frase. Isso não é uma crítica sutil, né? É uma sentença moral. É a aniquilação verbal de duas figuras que reflete o desprezo público por Francisco Vani Benfica e Morvan Acaiaba de Rezende, a infame dupla do terror. Bom, e agora a gente vai dissecar como essa rede de corrupção foi construída, sabe? Peça por peça. Vamos seguir o rastro que foi deixado nos próprios documentos oficiais da época. Então, vamos começar pelos arquitetos da fraude, a chamada dupla do terror, que simplesmente transformou a justiça num negócio de família, numa sociedade corrupta, como o próprio povo da cidade já chamava na época. A dinâmica era clara. De um lado, Benfica, o juiz que os próprios documentos chamam de câncer da toga. Ele empunhava o martelo da justiça como se fosse uma arma. Do outro, Rezende, o arquiteto político, que fornecia toda a blindagem. Juntos, eles formaram um duopólio que, na prática, sequestrou a lei. A linguagem dos documentos é brutal. Eles não medem palavras de verdade. Descrevem o Benfica como um predador judicial, um prevaricador que usava o cargo para enriquecer e destruir quem entrasse no seu caminho. Ele acumulou uma fortuna que, assim, o salário dele jamais poderia justificar. Certo. Agora, vamos entender os mecanismos dessa fraude. Porque não foi um crime isolado, foi uma operação sistemática pensada para transformar o tribunal num verdadeiro balcão de negócios ilícitos. E aqui está talvez o esquema mais vil de todos, a compra ilegal de direitos hereditários. É uma violação descarada da lei, onde o juiz, a pessoa que deveria proteger os bens, se tornava o predador desses mesmos bens. Para a época, essa quantia era uma fortuna. Era uma prova, assim, irrefutável de enriquecimento ilícito. E o Acaiaba, o sócio político, foi cúmplice direto. Foi ele quem redigiu a escritura da fraude, se tornando coautor do crime. E a corrupção foi se espalhando como um câncer mesmo. Se infiltrou na educação, com a faculdade Fadiva sendo transformada em patrimônio de família, e chegou na justiça criminal, onde processos eram simplesmente arquivados ou paralisados para proteger os interesses deles e dos aliados. Mas aí, em meio a tanto poder e tanta corrupção, uma voz se recusou a ficar em silêncio: a imprensa local. E foi ela que acendeu o estopim de tudo que viria a seguir. A ironia da história é que foi a arrogância do próprio Benfica que selou o destino dele. Ao tentar calar a imprensa, ele acabou abrindo uma verdadeira caixa de Pandora, e com isso atraiu os olhos da ditadura militar direto para o seu feudo corrupto. Com a imprensa expondo toda essa podridão, o regime militar se viu forçado a agir. Então, vamos ver como essa investigação federal se desenrolou a partir daí. Essa linha do tempo mostra bem a construção metódica desse império de corrupção. Levou uma década inteira para ele ser finalmente confrontado pelo poder federal. E a ferramenta recomendada para lidar com a dupla do terror foi nada menos que o AI-5, basicamente a opção nuclear da ditadura. Isso mostra a gravidade da ameaça que eles representavam na visão do regime. Baseada em testemunhos de gente corajosa, a conclusão do governo federal foi implacável. A conduta do juiz era deplorável, indigna. A ordem era clara, era preciso extirpar esse cancro social. Bom, com uma condenação tão forte assim, a justiça prevaleceu, certo? Pois é, prepare-se para o ato final e bem cínico dessa tragédia toda. A sentença, sob o poder total do AI-5, era para ser definitiva. Aposentadoria compulsória para o juiz e cassação imediata do mandato para o político. Uma limpeza completa. Mas a realidade foi uma farsa. A investigação expôs a corrupção, mas o sistema, no fim das contas, falhou em puni-la de verdade. A impunidade, mais uma vez, triunfou. E a influência deles não morreu, muito pelo contrário. Ela se tornou um legado, foi institucionalizada na Fadiva, que até hoje continua sob controle familiar, perpetuando a rede de poder que eles criaram lá atrás. O caso de Varginha nos deixa com essa pergunta, que é no mínimo assustadora. Quando as instituições falham em agir de forma contundente,
Será que a impunidade acaba se tornando uma herança passada de geração em geração?